Uma pessoa que faz o consumo de colágeno provavelmente não faz sequer ideia do que colágeno é. Alguém em algum momento te ensinou que a sua pele é rica em colágeno, logo você associou ao fato de que se você consumir colágeno, você aumenta a recuperação ou a manutenção da sua pele. Esse argumento até faria sentido se colágeno não fosse uma proteína. Mas como assim? Toda proteína que a gente ingere é quebrada em partículas menores chamadas aminoácidos para que o nosso corpo possa absorver. E é justamente por esse motivo que a gente não tem insulina em forma de comprimido, porque a insulina é uma proteína. E se você faz a ingestão da insulina e a função dela é facilitar a entrada de glicose na corrente sanguínea, quando você faz esse consumo da própria proteína da insulina, o que vai chegar na sua corrente sanguínea não é a insulina, e sim os aminoácidos. Por isso que dessa forma é feita a aplicação de insulina por via de injeção. Assim você preserva a característica da proteína. O nosso organismo possui uma organela chamada ribossomo. Os ribossomos são tipo operários que vão pegar esses aminoácidos e fazer a construção de novas proteínas com base na demanda da sua fisiologia naquele momento. Por exemplo, existem alguns desgastes que a gente pode gerar no nosso organismo que estimulam a produção de determinadas proteínas. Por exemplo, quando você vai para a academia, você gera um desgaste no seu músculo, que é constituído, por exemplo, de proteínas. Então, a partir do momento que o seu corpo percebeu que houve um desgaste de uma determinada matriz proteica do seu corpo, você canaliza uma produção maior de proteínas para a recuperação daquele músculo e preparar ele para ser utilizado novamente, caso necessário. Assim como quando você faz o consumo de proteínas e você está gripado, o seu corpo vai tentar construir proteínas do sistema imunológico para tentar recuperar o seu estado de equilíbrio. Além desse tipo de desgaste proteico que a gente proporciona quando vai para a academia, também existe a desnaturação proteica. E o que é desnaturação proteica? Desnaturação proteica é a perda da função de uma determinada proteína. E você pode tirar essa função dessas proteínas de diversas formas. Algumas delas podem ser com exposição à radiação, se expondo a ambientes com alcalinidade ou acidez altamente alterada, desidratação parcial, exposição a ambientes com temperaturas extremas, consumos de bebidas alcoólicas, impactos ou fissuras. A desnaturação proteica ela é utilizada inclusive na culinária convencional. Vou dar dois exemplos utilizando o ovo. Quando você coloca o ovo para fritar, aquela clara, que é constituída de uma proteína chamada albumina, que é translúcida e líquida, passa a ficar um pouco mais gelatinosa e branca. Esse processo térmico gerou uma desnaturação naquela proteína. Você dissociou o radical das proteínas, tornando ela uma molécula alterada e tornando os seus aminoácidos mais livres. Um outro exemplo é quando você pega a própria clara do ovo e você utiliza um fouet e começa a bater. Esse atrito que está tendo com essa proteína também descaracteriza a origem natural dela, gerando uma desnaturação. E o que ela fica translúcida e líquida, ela passa a ficar com um aspecto um pouco mais parecido com o de um algodão e branca também. E existem também tipos de desnaturação que acontecem com o nosso organismo. Vocês já repararam, por exemplo, pessoas que ficam expostas excessivamente ao sol, elas ficam com a pele mais espessa e rugosa? Isso acontece devido ao fato de que, como a radiação também tem capacidade de gerar desnaturação proteica, os raios solares alteram a forma original das proteínas da nossa pele. Por isso que é importante o consumo, por exemplo, de protetor solar para fazer a preservação e a recuperação da sua pele em uma velocidade saudável. Agora vamos trazer toda essa explicação para o colágeno. Reparem nesse produto. Não sei se dá para ver, mas aqui aparece colágeno hidrolisado. Lise, em grego, significa quebra, ou seja, é o colágeno quebrado em partículas menores, no caso aminoácidos. Então, o consumo desse produto não é do colágeno propriamente dito, mas sim dos aminoácidos pertencentes ao colágeno. Quando você fizer o consumo desse tipo de produto, pode ser que você venha a ter uma melhora na recuperação e na manutenção da sua pele, pois você está aumentando o aporte de proteína no seu organismo. Isso naturalmente aconteceria se você estivesse com os níveis de proteína na sua dieta em níveis satisfatórios. Uma pessoa que faz o consumo de colágeno, ela adquire o colágeno, ela já está comprando esse produto com uma ótica de um produto estético. E o seu corpo ele não vai pensar, está sobrando mais aminoácidos aqui provindos de colágeno. Vamos deixar essa pessoa aqui um pouco mais bonita, deixar a pele dela um pouco mais saudável. Parece chato,
porque eu falo isso quase todos os vídeos, mas o seu corpo ele não luta para te manter bonito, ele luta para te manter vivo. E chegando esses aminoácidos em excesso, naturalmente ele pode utilizar esses aminoácidos para compensar os possíveis desequilíbrios do seu organismo. Lembra do desgaste que eu havia mencionado, de que quando você vai para a academia, você gera um desgaste em um determinado tecido e você estimula a produção de proteínas naquele local, como por exemplo a hipertrofia? Se você quer gerar algum tipo de estímulo para produzir mais pele ou deixar a sua pele com um processo de aceleração de produção desse tipo de proteína, é muito simples. É só você sofrer uma queimadura de 3º grau. Agora você vai ter perdido a sua barreira primária de proteção ao ambiente externo, já que é esse o papel da pele, proteger você de organismos externos. E aí o seu corpo, de fato, vai aumentar a produção de pele por uma necessidade de garantir a sua sobrevivência e não para te deixar mais bonito. Colágeno em forma de suplementação talvez faça sentido para pessoas que têm deficiência de proteínas na dieta, mas ainda assim, uma dieta devidamente equilibrada com as proteínas em quantidades satisfatórias já são suficientes para garantir que você tenha uma devida manutenção da sua pele. E a suplementação não vai acelerar ou potencializar esses efeitos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para quem tiver interesse em um acompanhamento nutricional personalizado, o meu site é www.nutricionistabrunoaraújo.com. Vou deixar também na descrição as minhas redes sociais.